Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco da carta de Paulo à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses. Você sabia que Filipos recebeu esse nome porque ela foi conquistada pelo rei Filipe II, que era o rei da Macedônia? Quando o rei Filipe II conquista a cidade de Filipos, não se chamava Filipos, aí ele coloca o nome na cidade de Filipos em sua homenagem. O rei Filipe II foi um rei que sonhava muito, porém as conquistas dele eram conquistas menores, mas o filho dele sobressaiu. Rei Filipe II era pai de Alexandre o Grande, um grande guerreiro, um grande rei, um conquistador de terras, de riquezas, que ficou na história da humanidade. Então o rei Filipe II era pai de Alexandre o Grande. E o rei Filipe II era rei da Macedônia, conquista um arraial e coloca o nome de Filipos. Filipos, ela se tornou mais famosa quando aconteceu nela uma batalha, uma grande guerra. Durante 9 anos, 2 exércitos guerrearam. Um exército era formado e comandado por aqueles que tentaram matar o imperador romano Júlio César. O outro exército comandado por 2 generais do Império Romano. E essa grande guerra foi travada em Filipos. E ali saiu vencedor aqueles que estavam do lado do império. E nessa condição, o imperador resolve dar aquele lugar aos veteranos dessa guerra. Ele resolve dar a cidade de Filipos para que os veteranos, as pessoas que lutaram naquela guerra, ali permanecessem e colocassem ali a sua residência. Então Filipos era uma cidade formada por veteranos de guerra. E quando ela foi reconstruída, reconstruíram copiando toda a arquitetura de Roma. Então muitos falavam que Filipos era uma mini Roma. E ali então se estabeleceu os veteranos de guerra. Uma coisa importante e interessante é que todo mundo que era natural de Filipos já era cidadão romano. Ok? Bom, na última fala nossa, na última aula, nós vimos que o apóstolo Paulo ele vai encerrar a epístola. Nós estamos estudando Filipenses capítulo 4. Ele vai encerrar a epístola e ele começa essa conclusão falando que havia um problema entre 2 irmãs, com certeza irmãs guerreiras, que começaram junto com ele. Então ele se preocupa com essas irmãs e pede a alguns irmãos da liderança da igreja que interfiram de uma maneira amorosa, de uma maneira honrosa, de uma maneira sábia, que interfiram no problema e resolvam o problema dessas irmãs. E isso nós vimos, inclusive, no último vídeo que nós fizemos. Hoje eu queria falar com vocês, basicamente, do versículo 8 e do versículo 9. Paulo, nesses 2 versículos, ele vai nos colocar uma condição muito importante. Se você puder acompanhar comigo, em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu queria destacar o final do versículo 8. Paulo ele instrui agora os crentes em Filipos, os cristãos que ali vivem. Ele instrui como nós devemos pensar. Estamos hoje passando por um momento de uma crise muito grande. Muita tensão, muita incerteza. Não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. Não sabemos o que vai acontecer. E isso vai tomando conta do nosso coração. Assistimos televisão, é só notícia ruim que nós temos.
nada nos dá esperança. Porém, quando nós lemos esse versículo 8, Paulo, ele nos dá uma receita. Você que está me ouvindo agora, como você deve pensar? Em que você deve pensar? Qual as coisas que devem ocupar a sua mente? É isso que Paulo diz no versículo 8. Os crentes ali estavam sendo bombardeados por aqueles que estavam pregando que Jesus não era o Messias. Paulo diz que existiam falsos profetas, pessoas que pregavam um falso evangelho. E aí ele coloca aqui para os cristãos, encerrando a carta a esses crentes em Filipos, ele destaca aqui, eu quero destacar com você o final do versículo 8, onde ele diz assim: pensem nessas coisas. Quais coisas então que nós como cristãos devemos pensar durante a nossa vida cristã e durante em momentos de grande tribulação e crise igual nós estamos vivendo agora? Paulo começa então a dizer para os irmãos: irmãos, vocês devem pensar primeiro em tudo o que é verdadeiro. Irmãos, a verdade, ela deve acompanhar a vida de um cristão. Pensar naquilo que é verdadeiro. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade faz parte de um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Devemos pensar naquilo que é verdadeiro. E nesse momento de crise, a verdade é que tudo coopera para o nosso bem. A verdade é que se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade é que quando olhamos para os montes e pensamos de onde vai vir o nosso socorro, a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Paulo instrui primeiro: pensem no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é a palavra de Deus para nós. A certeza que temos que Deus está perto, que Deus está conosco. Depois, ele diz: pensem em tudo o que for nobre. Devemos pensar, devemos colocar em nossas mentes, devemos colocar em nossos corações tudo aquilo que for nobre. O cristão, ele tem que viver uma conduta nobre. O cristão tem que ter um linguajar nobre. Não podemos entrar nessa de oba-oba e de blá-blá-blá. Paulo diz que devemos pensar naquilo que é nobre, naquilo que nos traz nobreza. Segundo, Paulo instrui aqueles cristãos: pensem no que for correto, pensem naquilo que é justo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que aí nós passamos a ter os nossos pecados justificados e a partir daí nós somos justos. Então Paulo instrui: pensem naquilo que é justo. Que se Deus, se Jesus derramou sangue precioso pelas nossas vidas, e a partir daí nós temos perdão dos nossos pecados, isso é justiça. E a partir daí eu tenho que agir como uma pessoa justificada, amando ao próximo, entendendo o próximo, convivendo com pessoas. Temos problemas e temos defeito, mas eu entendendo que cada um foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso é viver de maneira justa. Paulo continua, ele diz: tudo o que for puro. Temos que pensar naquilo que nos traz pureza. Paulo continua: tudo o que for amável. O amor faz parte do caráter do cristão. Por que nós amamos? Porque primeiro nós fomos amados. Jesus nos amou a tal ponto que entregou a sua vida por nós. É um amor incondicional. Um amor que não tem preço. Ele não mediu esforço, ele não calculou preço. E um detalhe importante sobre o amor de Jesus: esse amor, ele não tem peso. O que é isso? Uma pessoa não foi mais amada que outra. O sangue derramado por todos foi um sangue derramado de maneira igual.
Fomos comprados todos pelo mesmo preço. Não existe diferença entre um cristão e um outro, entre um irmão e um outro, entre uma pessoa e outra. Todos somos iguais diante do amor de Jesus. Então Paulo instrui em pensarmos naquilo que é amável, pensarmos nesse amor, pensarmos nesse preço pago por todos. E Paulo continua: tudo o que for de boa fama, pensar naquilo que tem boa fama. E aí ele ainda continua: se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Devemos pensar naquilo que é digno de louvor. Esse versículo vem ao encontro de nossas vidas, essa mensagem vem ao encontro de nossas vidas. Nesse momento de crise, Deus tem falado conosco. Vamos pensar naquilo que vem do trono de Deus, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é amável, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, e pensar que isso tudo vai passar. Daqui a pouco tudo isso passou, essa crise passou, essa tempestade passou, e nós vamos ver a cada dia o cuidado de Deus com a nossa vida. E no versículo 9, para nós encerrarmos, Paulo então, ele diz o seguinte, fala: olha, como que eu vou colocar o que é amável, o que é verdadeiro na minha mente, aquilo que é nobre, como que eu faço isso? E aí ele diz no versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, ponham em prática o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim. Paulo agora se coloca como um exemplo de cristão, dizendo aos crentes em Filipos: olha, estive aí um tempo com vocês, tudo que vocês aprenderam comigo, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês viram em mim, isso coloquem em prática. E aí ele encerra: e o Deus da paz estará com vocês. A partir do momento em que colocamos em nossa mente o que é verdadeiro, o que é amável, o que é puro, o que diz no versículo 8, e a partir do momento que lembramos dos ensinamentos, do que vimos, daquilo que vivemos, a partir disso, nós criamos um ambiente. E aí o que acontece? O Deus da paz estará com vocês. O que o mundo mais busca nesse momento é um período de paz. Cada um queria ter um pouco de paz. E paz, meu irmão, você não compra. Não existe um local onde você compre a paz. Não tem como. Não existe eu ir em um local e falar: escuta, eu queria comprar uma semana de paz. É possível. Eu queria comprar um mês de paz. Quem sabe você que está me ouvindo gostaria de comprar meia hora de paz. Porque às vezes os seus dias têm sido dias turbulentos, têm sido dias de tempestades. Mas o que a Bíblia diz é que quando nós pensamos e colocamos em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus, o Deus que traz a paz estará conosco. É essa promessa de paz que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Deus, agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos traz a paz. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor: cuida de nós, cuida de cada um, livra-nos e nos protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que essa palavra sirva de alimento para você. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja com vocês.